Olá, irmãos. Vejo que alguns já estão conectados através do Instagram, também através do, do Facebook, e nós vamos dar início à nossa última palavra da cruz. É a sétima palavra da cruz, que está lá em Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes, nós vamos fazer a leitura de um texto que se encontra lá em João, no capítulo de número 10. João, capítulo 10. João, capítulo 10. A partir do verso 7. João, capítulo 10, a partir do verso 7 até o verso de número 18. João, capítulo 10, de 7 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Amém? Vamos orar nesse instante, suplicando a graça do Senhor sobre a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer, porque nesta noite, ó Pai, mais uma vez nos reunimos para buscar a Tua presença e de modo especial também, ó Pai, nos lembrarmos da morte de nosso Salvador Cristo Jesus. Não só lembrarmos que Ele morreu, mas também que Ele ressurgiu. Amanhã nós iremos comemorar a Sua ressurreição. Aliás, ó Deus, o domingo é o domingo em que chamamos como Domingo do Senhor, porque é o domingo em que Cristo ressurgiu. Mas amanhã, de modo especial, em nosso calendário, nós nos lembramos disso também. E hoje, ó Pai, mais uma vez nos reunimos para lembrar da morte de Cristo, das palavras proferidas por Ele, de modo especial, da última palavra, segundo os registros do Evangelho, ó Pai. As palavras registradas no Evangelho acerca de Cristo Jesus. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre nós,
para que tudo aquilo que formos falar nesta noite encontre lugar em nosso coração, ó Deus. Traga-nos edificação, a edificação que nós precisamos, ó Deus. Nós oramos agradecidos por tudo e pedimos a tua direção, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu anunciei já, hoje nós vamos falar sobre a 7ª palavra da cruz. Desde domingo temos exposto estas palavras, temos apresentado estas palavras que foram ditas por Jesus por ocasião da sua morte lá na cruz, e tais palavras, elas têm grande significado para nós. Elas encontram tem grande lugar na nossa vida, no que se refere aos ensinamentos, não só porque lembramos de tais palavras, mas porque percebemos que tais palavras não foram ditas sem que houvesse um propósito, sem que tenha havido um propósito, e essas palavras revelam também acerca da morte de Cristo, o fundamento do seu sacrifício para a nossa salvação. E hoje, terminando esta série de exposições bíblicas, nós vamos expor, portanto, a 7ª palavra da cruz, que está lá em Lucas, capítulo 23. Eu vou ler a partir do verso 44, que diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Cada acontecimento que se seguiu até a morte de Cristo Jesus, até o último suspiro, aconteceu conforme as Escrituras havia previsto, conforme aquilo que os profetas haviam dito do Salvador. E tudo, portanto, que aconteceu era necessário para que se cumprisse as Escrituras, a nossa salvação, a nossa justificação pudesse ser garantida por meio de Cristo Jesus. Antes de tratar especificamente acerca desta última palavra, aqui, notem no texto que diz o versículo 45, acerca do véu do santuário, era uma cortina espessa que separava o lugar santo dos santos, quer dizer, aquele lugar onde somente uma vez por ano entrava o sacerdote para oferecer sacrifício pelo povo, onde ficava a Arca da Aliança. Portanto, ninguém podia entrar naquele lugar. Veja que este véu rasgou-se pelo meio, o véu do santuário. O outro texto vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo, né? Quer dizer, o véu se rasgou não por intervenção humana, mas por causa da obra de Cristo Jesus. O rasgar do véu significa que agora nós temos acesso a Deus. E o nosso acesso é garantido através de Cristo Jesus. O santo lugar, portanto, representava o lugar onde Deus estava. Ali ninguém podia entrar. Diz a tradição que o sacerdote, quando entrava ali, né, ele entrava com uma corda amarrada nos seus pés, porque ele temia que entrando ali por causa de algum pecado, embora ele tivesse oferecido antes sacrifício por ele e pelo povo para que pudesse entrar ali no santo lugar, no santo dos santos, aliás, ele temia que pudesse ter esquecido de confessar algum pecado e pudesse ser fulminado na presença de Deus.
e o fato é que ninguém mais podia entrar ali. Então diz a tradição judaica que o sacerdote entrava com uma corda amarrada ao pé, a um dos pés, porque caso ele morresse ali, alguém que estivesse lá de fora poderia puxá-lo, né? Poderia arrastá-lo pela corda e tirar o corpo dali de dentro. Então, é claro que isso não está nas escrituras, é a tradição quem diz, mas veja aqui, no caso aqui, quando rasgou-se o véu, isto, portanto, significa que aquele lugar representando o lugar onde Deus habita, o céu, o santo dos santos, isso quer dizer que agora nós temos acesso livre, nós não precisamos mais de sacerdote algum. Cristo Jesus abriu o caminho até o céu. Agora nós podemos, através dele, através deste novo e vivo caminho, nós podemos entrar à presença de Deus e estar diante dele, orar, buscar a direção do Senhor. Mas então nos voltemos para a sétima palavra da cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Estas palavras ditas por Jesus são registradas apenas por Lucas. E é uma citação lá do Salmo 31, do verso 5. Davi, portanto, ele profetizou acerca do Messias no seu Salmo 31, verso 5, onde ele repete, ou ele diz essas palavras que são repetidas por Cristo Jesus. Dessas palavras finais, o fechamento da obra sacrificial de Cristo em nosso favor, nós podemos aprender com Cristo Jesus. Eu tenho dito já ao longo desta semana que nós não aprendemos com Cristo Jesus através apenas dos seus ensinamentos, né, dos seus ensinos, das suas pregações, mas aprendemos com Cristo Jesus através da sua atitude também. Naquilo que ele fez é uma demonstração de que ele praticava as verdades que ensinava e, portanto, Jesus também nos serve de modelo e exemplo para ser seguido. Não é à toa que Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo não se refere apenas aos ensinamentos de Cristo, não só eles devem ser obedecidos, mas também o modelo que ele deixou, o exemplo que ele deixou deve ser seguido. E aqui, mais uma vez, nós podemos aprender com estas palavras, estas verdades que foram ensinadas durante o ministério de Cristo Jesus, mas também confirmadas nos instantes finais de sua vida. O que nós podemos aprender com estas palavras? Palavras que Jesus proferiu também, ou o conteúdo do que ele disse, ou o significado daquilo que ele disse, ele havia demonstrado através do seu ministério e da sua vida. E agora, no final dela, naquele momento de grande gravidade, de grande sofrimento, apesar de tudo isso, Jesus não se desvia do alvo, do foco que ele tinha, que era agradar a Deus, que era servir ao Senhor. O que nós podemos aprender com estas palavras? Em primeiro lugar, podemos aprender que Jesus, em momento algum, ele rejeita o Pai. Em momento nenhum, Jesus rejeita o seu Pai. Vejam que Jesus, ele reconhece a vontade do Pai para a sua vida. Isso ele faz com estas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Às vezes no nosso relacionamento, né, pai e filhos, às vezes quando algo acontece, né, nos relacionamentos que temos com os nossos pais, seja nosso pai, nossa mãe, mas quando há algum problema, né, quando o nosso pai nos faz
alguma coisa, ou o pai exige algo do filho, mesmo quando estas coisas são justas, são necessárias, é muito comum nós ficarmos chateados, né? Acharmos que os nossos pais estão sendo duros demais. Às vezes, na nossa relação de pai e filho, nesse nosso relacionamento, isso ocorre, né? Os filhos, às vezes, acham que os pais estão falando demais. E, às vezes, neste nosso relacionamento, a gente percebe que algo ali começa a interferir, né? E aí é necessário, às vezes, aquela conversa de perguntar: o que está acontecendo para você não estar me ouvindo, para você estar me tratando desta forma? É interessante que Jesus ali, ele está num momento de grande gravidade. Há pouco ele havia declarado, né? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus havia sofrido o desamparo de Deus. É claro que isso dentro do contexto da necessidade do seu sacrifício, da obra expiatória que ele estava realizando por nós, mas é claro que Jesus sentiu isso verdadeiramente, esse desamparo. Claro, como eu já disse, era algo necessário, mas Jesus o sentiu. Mas note você, de que mesmo Jesus tendo sofrido tão grandemente, e nós já dissemos que, por meio das suas palavras, ele demonstra, né, que ele era tanto Deus como homem, ele possuía as duas naturezas. Ele, como Deus, ele era poderoso para fazer o que fazia, ele pôde suportar a cruz, mas como homem, ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Em momento algum ele pecou. E aqui, novamente, Jesus não peca. E Jesus demonstra que, de forma alguma, ele rejeitava o Pai. Muito pelo contrário, Jesus se submetia à vontade de Deus e confiava a sua vida, confiava a sua alma ou seu espírito aos cuidados de seu Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como eu estava dizendo no início, aqui temos algo que devemos imitar em Cristo Jesus, do seu exemplo. Embora, é claro, aqui Jesus está atuando como nosso Salvador, isso diz respeito à obra que Cristo Jesus está fazendo em nosso lugar. No entanto, nós somos chamados, encorajados por Cristo Jesus também a confiar a Ele a nossa existência, a confiar a Ele a nossa alma, o nosso espírito, e isso até mesmo em momentos de gravidade ou diante da morte, quando ela assim chegar. Um dia a nossa morte chegará para todos nós. Ela pode acontecer daqui a alguns instantes, pode acontecer daqui a alguns anos, mas ela vai chegar, de uma forma ou de outra. Ela poderá vir através de algum acidente, ela poderá vir porque a nossa idade se avança e chegou o nosso dia, ou por causa de uma doença. É claro que, seja uma coisa e outra, ela vai acontecer dentro do propósito de Deus. Os nossos dias estão contados, mas será que quando chegar o nosso dia, o dia da nossa morte, teremos a mesma confiança que Cristo Jesus teve? Aliás, naquele dia nós podemos até clamar a Cristo Jesus: Senhor, me ajuda nesta hora. Me ajuda a agir como o Senhor agiu naquele dia. Apesar de, certamente, seja qual for a forma que venhamos a morrer, seja qual for a maneira como isso venha a acontecer, certamente não vai se comparar à maneira como Cristo morreu, seja pelo sofrimento físico, o sofrimento na alma, o sofrimento que ele teve. Certamente não vai se comparar a Jesus. Mas quando chegar o nosso dia,
Nós agiremos como Cristo Jesus agiu, como eu disse, você pode, sendo ele o nosso intercessor, o nosso, aquele que vela por nós, aquele que intercede por nós, aquele que cuida de nós à destra de Deus. É claro que naquele dia, visto que nós não somos sem pecado, nós estamos sujeitos ao pecado e podemos pecar, nós devemos, como Cristo Jesus, enfrentar a morte da mesma forma. E até mesmo, como eu disse, suplicar a Ele que nos ajude. Portanto, você aprende isso com Jesus. Em momento algum, Jesus rejeitou o Pai. Uma segunda verdade, um segundo ensinamento que podemos extrair desta palavra é que Jesus demonstra a sua voluntariedade. Jesus diz: em tuas mãos confio o meu espírito. Há pouco nós lemos lá em João capítulo 10, é interessante você perceber isso no capítulo 10 de João, quando ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele fala de que ele entrega a sua vida por elas, e ele vai dizer assim: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está dizendo que ele entregava a sua vida, entregaria a sua vida de forma espontânea, e é o que ele faz aqui. Ele está dizendo: eu estou entregando agora a minha vida, confiando a minha vida, o meu espírito a Deus. Veja que o Salvador morreu o único tipo de morte que poderia satisfazer a justiça de Deus para salvar pecadores. Mas a sua morte foi uma morte voluntária. Ele espontaneamente entregou ao Pai. Sua morte foi uma morte espontânea, voluntária. Foi expressão de um serviço voluntário, de um servo que oferece voluntariamente ao seu Senhor a sua vida, a sua dedicação. E como eu falei há pouco, em João capítulo 10, se você ler João capítulo 11, 15, 18, você vai encontrar isso. Jesus declarando acerca da sua entrega voluntária. Ele diz que a sua comida e bebida era fazer a vontade daquele que o enviou. E, portanto, Jesus demonstra essa sua voluntariedade. Ele oferece a sua vida de forma espontânea para o sacrifício. Ele não fez algo que não estivesse disposto livremente a fazer. Ele deu a vida de bom grado. Veja que nós somos beneficiados por esta morte voluntária de Cristo Jesus. Se não fosse essa morte voluntária de Cristo Jesus, nós não teríamos salvação. Nós não encontraríamos salvação para a nossa alma. E aqui também nós somos encorajados a agir da mesma forma. Há pouco eu mencionei o que Paulo diz lá aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, diz o apóstolo Paulo. E ali Paulo demonstra, então, que ele entregou a sua vida para morrer em favor de pecadores. Portanto, nós aprendemos aqui com o mestre a sermos voluntários, a sermos servos voluntários em nosso serviço a Deus. Muitas vezes nós temos que ser estimulados, não é verdade? Muitas vezes isso acontece na igreja. As pessoas têm que insistir conosco para que a gente faça alguma coisa, para que a gente, no serviço do Senhor, muitas vezes a gente tem que ser lembrado da nossa obrigação. E não deve ser assim. A nossa vida deve ser voluntária, uma vida de serviço voluntário, uma vida de entrega, mas de uma entrega voluntária. Nós não devemos fazer isso pressionados por ninguém, a não ser pelo nosso amor por nosso Deus, por Cristo Jesus. Portanto, nós temos que viver uma vida de serviço voluntário,
uma vida que demonstre um serviço de entrega total ao nosso Deus. Tudo deve ser feito para o Senhor e de bom grado. É isso que tem que acontecer. É desta maneira que devemos agir. Como eu disse há pouco, muitas vezes nós temos que ficar sendo lembrados da nossa obrigação, né? Esquecemos do nosso dever, esquecemos daquilo que prometemos oferecer a Deus. É assim, sempre foi assim. Infelizmente, muitas vezes nós somos desta forma, não é? Mas aqui nós temos como exemplo a pessoa de Cristo Jesus e somos estimulados a agir como ele agiu. Jesus entregou voluntariamente a sua vida para que, portanto, nós pudéssemos ser livres do nosso pecado e pudéssemos ter vida juntamente com ele, herdeiro de todas as coisas. Portanto, a segunda verdade que você aprende aqui, que Jesus demonstra voluntariedade. Em terceiro lugar, Jesus demonstra seriedade em sua, ou melhor, serenidade em sua morte. Jesus teve uma morte de serena calma, havendo completado a obra que o Pai lhe dera para fazer. Jesus descansou de suas obras e desfrutou plenamente a paz de Deus que excede todo entendimento. Momentos antes, ele havia dito àquele ladrão que estaria com ele no paraíso. Portanto, agora, Jesus, portanto, deslumbra descansar daquele seu sofrimento e, portanto, ele tem uma morte serena, uma morte calma, não uma morte de alguém que está incomodado com a maneira como está morrendo, ou ainda apegado a esta vida. Não, Jesus, portanto, ele sabe que aquele momento é o momento da sua morte. E, portanto, agora ele morre de maneira serena, calma, tranquila. Ele é a ovelha que é levada ao matadouro. Ele é a ovelha que não grita, que não se debate, mas ele é a ovelha que morre, que descansa no final. E aqui nós aprendemos com Cristo Jesus a agir da mesma maneira. Quando chegar a hora da nossa morte, que tenhamos a mesma confiança que teve Cristo Jesus. Ele tinha a certeza de que, ao morrer, entraria para o paraíso, estaria no paraíso. Por isso que ele promete ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora Jesus, ele descansa daquela luta, daquele sofrimento, entregando o seu espírito. Somos ensinados, encorajados com o exemplo de Cristo Jesus. Que no momento da nossa morte nos lembremos da forma como Cristo morreu, entregando a sua alma ao Pai, o seu espírito ao Pai, e o fazendo de maneira calma, serena. Ele assim agiu e fez. Caros irmãos, finalizamos hoje as 7 palavras da cruz, nos lembrando durante toda esta semana de como Cristo Jesus enfrentou aquele momento. Era necessário que ele desse a sua vida por nós. Era necessário que ele enfrentasse a cruz. Aliás, ele muitas vezes disse aos seus discípulos que chegaria esta hora, este momento. E agora ele enfrenta a morte. 7 declarações de Cristo Jesus durante aquele momento, né, em que foi crucificado. Ele, durante aquelas 3 horas, desde ao meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus fez essas 7 declarações registradas pelos evangelistas. Algumas das declarações foram
registradas unicamente por algum dos evangelistas. Nem todos registraram as 7 declarações, mas elas estão nos evangelhos. Elas estão nos evangelhos e servem para nós de ensinamento, nos faz compreender a profundidade da obra de Cristo Jesus, do que ele realizou por nós. Não só percebemos o grande sofrimento enfrentado por ele, a grande dor, a grande angústia que ele enfrentou por nós, como nós falamos, ele enfrentou o inferno por nós, aquilo que nós merecíamos, o que está reservado para o pecador arrependido, o que estaria reservado para o pecador arrependido por toda a eternidade, Jesus sofreu naquele dado momento. E não foi algo simples, mas Jesus, por meio da sua morte, ele também nos ensinou com palavras, nos ensinou com o seu exemplo. Sejamos gratos a Cristo Jesus por sua oferta voluntária, ele se deu voluntariamente. Sigamos o exemplo de Cristo Jesus, que o nosso serviço a Deus, a Ele, seja também um serviço voluntário. Que ninguém precise ficar nos lembrando de nosso dever, de nossa obrigação como servos do Senhor. Como servos de Cristo, discípulos de Cristo Jesus. Que o nosso serviço seja um serviço voluntário. Que no momento da nossa morte, demonstremos como Cristo Jesus confiança em Deus. Seja qual for o sofrimento que naquela hora façamos como Jesus. Ele não rejeitou o Pai. Ele demonstrou confiança, entregou o seu espírito ao Pai. Morreu de forma serena, de forma tranquila, porque ele sabia que após aquele instante da sua morte, ele já encontraria descanso com o Pai, aguardando o dia da sua ressurreição, que aconteceria ao 3º dia. A sua morte se dá ao final da sexta-feira, começando, perto de começar o sábado. É por isso que, tão logo Jesus morreu e eles tentaram apressar a morte de Jesus, mas ele morreu antes que começasse o sábado, e ele foi sepultado e permaneceu morto no sábado e ressuscitou ao 3º dia. Que você e eu louvemos ao Senhor, apresentemos a Ele um serviço também voluntário, porque Cristo Jesus, o nosso Mestre, assim o agiu em nosso lugar. Nesta hora, as palavras do apóstolo Paulo se aplicam a nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Façamos como Cristo Jesus fez naquele dia. Tornemo-nos servos voluntários. E que no momento da nossa morte, a nossa morte demonstre também confiança no Senhor. Demonstre que não rejeitamos, que não há revolta em nosso coração, que aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Oremos novamente. Pai, te agradecemos pela vida e pela morte de Cristo Jesus por nós, ó Deus. Pelo seu ministério também, pela sua obediência ativa, passiva, por todo o sofrimento que ele enfrentou por nós. Te agradecemos, Cristo Jesus, e louvamos o teu nome, porque através desta obra somos livres da condenação do pecado e temos acesso a Deus. A morte de Cristo Jesus abriu acesso direto a Deus. Por meio dele, podemos nos dirigir a Deus. Não precisamos mais de sacerdotes humanos. Temos Cristo Jesus, o grande sumo sacerdote, que abriu o caminho até o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos que o exemplo de Cristo Jesus também nos ensine a sermos servos voluntários em nosso serviço e crentes até mesmo na hora da nossa morte. Que a nossa morte seja uma morte serena, seja um descansar nos braços do Pai, assim como Cristo o fez naquele dia.
Deus nos abençoe, é o que nós te pedimos, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós, é o que nós te suplicamos. Abençoa-nos, ó Deus, diante das circunstâncias que enfrentamos, que a morte, que a ressurreição de Cristo Jesus traga-nos esperança. Celebremos esta esperança no dia de amanhã, pedimos que nos ajude a, desta forma, fazermos. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha um ótimo final de sábado. Também um ótimo domingo. Amanhã, às 9h, nós cultuaremos ao Senhor. E logo em seguida, às 10h, teremos a escola dominical com jovens e adultos, também através da internet. E às 11h, os adolescentes também estarão se reunindo para estudar a palavra do Senhor. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus assim o permitir. Deus abençoe a cada um.